Ora viva, seja bem-vindo a mais um episódio do Final Cut, do podcast da Sports Towers. Hoje como convidado temos alguém que foi campeão pelo Sporting, teve percurso ainda em Portugal, no Estoril, em Elvas e no Estrela da Amadora. Depois viajou para a Itália, onde jogou no Nápoles, no Livorno e na Udinese. Ora, o regresso aí sim é para o Estrela da Amadora. E, pelo meio, ainda fez um belo percurso na Seleção Nacional, fez parte da equipa que disputou o Euro 2000. Falo de Luís Vidigal, tenho aqui comigo e tenho o prazer de conversar, para já dizer então, que o Estrela da Amadora é depois da passagem à Itália. Exatamente. Mas vamos começar aqui pelo princípio, pelas raízes. Tens lembranças de Angola? Poucas. Antes de mais, agradecer o convite, dizer que sou fã deste tipo de conteúdos e dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que estão a desenvolver. Na viagem que iremos fazer agora, vamos rir, não sei se vamos chorar. É normal que num percurso cheio de episódios, as circunstâncias às vezes nos tragam aqui alguns constrangimentos, mas vamos tentar manter-nos equilibrados como fomos sempre. Angola será sempre lembrada não pelo que eu vivi e pelo que vi, mas pelo que ouvi. Nasci em Angola e com 2 anos tivemos que abandonar o país, questões da guerra que na altura existia, e a partir daí foi um grande desafio. Eu acredito que terá sido a preparação ideal para nós sermos aquilo que somos hoje, enquanto família, enquanto estrutura. Dizer-te que a coisa mais importante para mim foi e será sempre a família. Os alicerces que me moldaram partiram todos daí, da responsabilidade dos meus pais, que com 13 filhos e com as dificuldades normais de alguém que abandona o seu país e chega num país diferente, tem que enfrentar, e em momento algum nos apercebermos que eles se desligaram de nós, que se afastaram de nós ou que descuidaram aquilo que era fundamental. Alguma fome passamos, mas o essencial esteve sempre lá e por isso estamos aqui mais firmes que nunca. Acaba por ser um grande ato de coragem vir para Portugal, apesar da guerra, né? Apesar do contexto em Angola, é um ato de coragem vir para o desconhecido, ou não? Ou já tinha algum conhecimento prévio, ou de facto pensamos nos nossos filhos e vamos sair daqui? É interessante a questão. Praticamente não havia plano B. O plano A era fugir. A uma certa altura, ou fogem, ou a responsabilidade é vossa de ficarem cá, com o risco que isso representa. Mas há uma história interessante nesse período. Na altura, com 12 filhos, o mais novo, Jorge, já nasceu em Portugal, mas nessa altura, com 12 filhos, imagina fugir da guerra e conseguires concentrar os filhos todos na mesma viagem. Ou seja, nós estávamos a ser atirados para dentro do avião, não havia cá marcações, quem está, quem não está. E eu lembro perfeitamente, isto naturalmente a minha mãe contar mais tarde, que na altura nem todos os filhos estavam com eles, e os meus pais não pensaram 2 vezes. Nós não saímos daqui porque queriam dividir, uns viajavam num avião, outros viajavam no outro seguinte, e eles disseram não, ou nós saímos daqui todos, ou então morremos todos aqui. E isso claramente ficou gravado nos nossos corações. A coragem de que falavas. Não era fácil conseguir esse espaço. Nada. A dúvida de não viajar mais depois desse voo, estaria sempre com eles, e se alguma coisa acontecesse, provavelmente eles teriam carregado isso para o resto da vida. Mas também há o lado positivo da coisa. Ou vamos todos, sim, ou então morremos todos. Isto claramente que nos marca a todos. A minha mãe hoje ainda está viva, é uma campeã e naturalmente é alguma coisa que não nos esquece. Quais são as tuas... se não quiseres ir por aí, eu percebo. Quais são as tuas memórias mais antigas do teu pai e da tua mãe? Aquelas que te deixam
olha, deixo grato pela vida que eles proporcionaram ou para aquilo que eles são para ti, não é? Para aquilo que... Eu acho que, olha, estou-me a arrepiar. Eu acho que é assim. Se há alguma coisa que eu me agarro e também é do conhecimento público, eu sou cristão, e é tudo para mim poder agarrar-me a uma verdade, mas há muito daquilo que os meus pais deixaram, e tu estás a falar de alguém que viveu aquilo que provavelmente nós nunca iremos viver, porque eu às vezes recuo para imaginar, e quando vejo o meu filho em dificuldade, eu tenho 3 filhos, mas quando a minha preocupação rápida em querer ajudar, eu estou a imaginar alguém com 12 filhos que vai para o desconhecido, e nós andamos de lugar em lugar. Nós fomos primeiro para Vidago, para um hotel desativado, que ainda está desativado. É uma viagem que quero fazer com os meus filhos, levá-los lá para eles verem. Depois fomos para Elvas, para outro hotel desativado, isto sempre com a Cruz Vermelha, atenção. Até que, entretanto, uns 4 anos depois de Elvas, a Cruz Vermelha um financiamento qualquer da Cruz Vermelha, permitir que alguns terrenos fossem cedidos para construir casas onde ainda hoje a minha mãe vive. Mas isto é muito tempo. Nós estamos a falar aqui rápido, isto é muito tempo. Entretanto, não há trabalho, entretanto, tem que se comer, e aquilo que mais nos marca é nesta fase, neste período difícil, complicado, que infelizmente hoje, na primeira dificuldade, um casal jovem, cada um arruma as suas malas e vai embora. Eu nunca ouvi uma discussão entre o meu pai e a minha mãe. Nunca. Nós falamos muito sobre isso, sobre aquilo que nos fez crescer, que nos preparou para a vida. E nós olhamos para os meus pais como um exemplo incrível, extraordinário. Nunca, em momento algum, ouvimos o meu pai discutir com a minha mãe ou a minha mãe discutir com o meu pai. As circunstâncias eram difíceis, ok, olhar no olho, o que é que podemos fazer, onde é que podemos ir bater à porta. Extraordinário aquilo que eles nos passaram, de saber gerir estes períodos mais difíceis da vida sem entrar em desespero, ainda que muitas vezes o estômago fosse roncando e fosse pedindo mais do que aquilo que nós tínhamos, mas até isso nos preparou para os desafios que a vida nos trouxe, e hoje, felizmente, vivemos de forma absolutamente diferente. Mas não fosse esse tempo, e muito provavelmente hoje nós não seríamos os homens e as mulheres que somos. Uma família unida, que está lá para qualquer situação, e que, evidentemente, reconhecemos nos nossos pais tudo aquilo que nós somos. Caçar pardais? Ui. Eu li isto, né, quando ia a pesquisar sobre ti. Conta lá isso. Caçar pardais e vendê-los. Pois, isso era... Nós tínhamos que... Sabes que às vezes as dificuldades obrigam-te a sair da tua zona de conforto, ainda que não houvesse zona de conforto nessa altura. Aquilo era a necessidade de... Então temos que encontrar aqui soluções. Portanto, viver no Alentejo é extraordinário. Eu sou alentejano. Eu digo à boca cheia que eu sou alentejano. Foram bem recebidos? Muito bem recebidos. Muito, extraordinariamente bem recebidos. As oportunidades que eu tive, eu às vezes digo aos meus filhos: vocês têm tudo e quase que eu arrisco a dizer que têm nada. Porque aquilo que o pai viveu, vocês nunca vão viver. Não era a caça, era a pesca, era o que fosse. Nós tínhamos uma liberdade que hoje é impossível ter. Sim. E esta história da caça dos pardais, naturalmente, as tascas lá em Elvas, o passarinho frito era um dos melhores petiscos, e a possibilidade de caçar fora de horas da responsabilidade da escola era interessante ver. Vais-te rir com certeza
com este episódio. Nós acordávamos cedo de manhã e lá íamos para baixo das Amoreiras, por sondar. Eu e o Lito, com pincha na altura, e cada um trazia 8, 10 pardais. O Lito mais velho. 8, 10 pardais. E lá íamos vender à tasca e aquilo dava um dinheirinho bom. Não conseguíamos ir todos os dias, mas as vezes que íamos, sempre conseguíamos um dinheirinho para um geladinho, para qualquer coisa que na altura era difícil conseguir, porque os pais tinham o dinheiro contado e mesmo assim não chegava. Mas o interessante é que o upgrade, e o Lito sempre foi muito à frente de querer mais, porque às vezes falhávamos, alguns pardais, não é? Às vezes falhávamos. O meu espanto é ver o Lito uma vez com uma ferramenta diferente. Portanto, ele trepa a árvore, deita-se e põe uns óculos. Eu olho para ele, olha, mas esses óculos não são os óculos da mãe? E ele, são, é para aumentar. Se eu vejo o pardal maior, é mais fácil acertar. Opa, o que eu me ri nesse dia foi espetacular. Mas funcionou, lá está, os desafios que a vida nos traz e nós temos que nos adaptar. Exatamente. E lá foi, a partir daí, fomos sempre conseguindo levar mais pardais para as tasquinhas e conseguir o sustento que era necessário para nós, crianças, na altura, de não chatear o pai para aquilo que se calhar não era essencial, um gelado, um chocolate ou qualquer coisa do género. Uma infância feliz, portanto. Apesar das dificuldades, uma infância feliz. Assim, Porque construímos... as dificuldades trazem outra coisa, trazem a união, né? Trazem o crescimento. O arrojo de ir à procura de algo mais. Claro, o crescimento. Nós construímos, lá está, aquilo que hoje é oferecido aos jovens e eles não desfrutam, nós construímos, assim, nos terrenos que existiam à volta do bairro, nós fizemos campos de futebol. Nós íamos às obras, pedíamos uns barrotes de madeira, construímos nós as balizas. Portanto, o Maracanãzinho, que ainda hoje é recordado por todos e que as fotografias jamais farão esquecer, ali cresceram quase todos os jogadores do Elvas que chegaram ao futebol profissional, a uma segunda liga, a uma primeira liga. Portanto, e foi tudo nós. Foi a vontade de querer e o desafio de não ter, mas fazer acontecer. E isso, evidentemente, prepara-nos para a vida que hoje temos e para as pessoas que nos tornamos. E como irmãos? Havia muita confusão, muita disputa. Também há aquelas picardias entre eles. Há aquele mais velho que pica o mais novo. Claro. Com quem é que tu picavas mais? Lá vai o Lito, íamos à caça, mas o Lito era muito desafiador, ele foi sempre muito estratega em tudo, mesmo nos jogos. Ele, quando se tornou treinador de futebol, eu já via isso, ele ainda jogava, ele preparava bem. Nos jogos, nas peladinhas, ele era chato. Faz isto, faz aquilo, sim, já era assim. Sim, era exigente, não é assim, faz assado. E depois tinha que ganhar, ponto final. Nós também queríamos ganhar sempre, mas ele levava sempre um bocadinho mais além. E se eu tiver que utilizar aqui uma estratégia diferente, por isso tornar-se num treinador que, do ponto de vista estratégico, para mim, e tive o privilégio de trabalhar com ele, dos melhores. Olhar para o adversário e eliminar os pontos fortes do adversário, porque as diferenças, e isso é um tema interessante também de falar sobre futebol, porque as diferenças entre clubes, entre equipas, ela tem que naturalmente ter comportamentos diferentes, porque eu não posso ter um orçamento de 10 milhões e de 1 milhão e querer jogar igual ao de 10 milhões. Mas isto são outras histórias. mas ele era de facto o que mais desafiava. Aquelas coisas de picar estavam nele, alguns desafios. Sou 4 anos mais novo que o Lito e havia uma diferença muito grande nessa altura. Hoje, adultos, não se nota. Sim, mas 12 e 16 12 e 16 já havia uma diferença e às vezes tinha que ser com umas pedras e com umas pauladas.
o normal, não é? Normal. Olha, vamos agora aqui, já entramos aqui no futebol, aqui assim devagarinho. Quem eram os teus ídolos? Tinhas ídolos na altura, e estamos a falar de uma altura em que não há internet, só há os jogos ao fim de semana e às でvezes à quarta-feira há aquele jogo, né, das competições europeias. Aqui Mister. o Mr. Elite. Já lá vamos falar de uma conversa séria que tivemos. Olha, ídolos, eu vou ser sincero, eu já o disse várias vezes, eu nunca fui à procura do ideal para me transformar. Eu tenho, evidentemente, algumas pessoas que eu olho com atenção, com respeito e quero seguir o exemplo. E no futebol eu posso dizer aquele que provavelmente não será só meu, mas será do Lito, do Toninho, do Jorge, de todos aqueles que jogaram futebol, que é o Beto, que infelizmente já faleceu, o irmão mais velho, o pai do André, que está em Inglaterra agora. Era quem vocês, de certa forma, idolatravam como irmãos mais novos. O Beto era um craque. O Beto era um craque. No lugar, atenção, eu já disse que sou alentejano e elvense e amo Elvas, adoro, e todos nós, por isso é que estamos lá. Mas o Beto jogou na primeira divisão pelo Elvas. Sim, desde a terceira até a primeira divisão. Eu tenho memória de ver jogar o Elvas na primeira divisão. O Beto era um craque que o facto de não termos vindo para Lisboa, por exemplo, termos ido para Elvas, não permitiu que ele aparecesse numas captações do Sporting ou do Benfica e tivesse crescido mais rápido do que aquilo que cresceu. Portanto, na altura não havia esta facilidade de comunicação. Portanto, Elvas era difícil. Os jornais chegavam à hora X e o acesso não era para... exatamente. Portanto, hoje seria muito mais fácil. O Beto era um craque. O Beto pé direito, pé esquerdo, posição meio campo, avançado, defesa, ele fazia aquilo com uma perna nas costas. E nós, evidentemente, procurávamos nele a informação que precisávamos para podermos evoluir também. Depois, em termos de exemplo e de treinador e daquilo que terá que ser um comportamento para, não só para um jogador, mas para um ser humano, claramente meu pai. Eu digo muitas vezes que o meu pai foi o melhor treinador que eu tive na vida. Porque, para já, o número de filhos está muito próximo de uma equipa. E depois, a maior dificuldade de um treinador hoje é manter motivados todos os jogadores do plantel. E não é fácil. Agora imagina manter motivados todos os filhos com as dificuldades que nós tínhamos na altura. E ele conseguia. Portanto, ser capaz de fazer isto é suficiente para nós dizermos assim, olha, este é um homem que tem uma capacidade diferente dos demais, porque a manter-me a mim com um sorriso, sabendo que não sei se à noite terei alguma coisa para jantar ou não, e eu não sou o único, filhos, escola, onde dormir, não é fácil. E ele, eu nunca vimos na cara dele descontrolo, nunca vimos discussão, sempre diálogo, capacidade de comunicar connosco, e este é um desafio que os treinadores hoje têm e muitos não conseguem, por isso... Mas acredito que às vezes tinha que vos pôr na linha, ou não? Sim, com um olhar apenas. Também pouca... Porque o arrojo, aquela arrogância de ir... Arrogância não, o arrojo, o atrevimento de ir mais além à procura de qualquer coisa, também por vezes, se calhar, ele olhava para vocês e pensava, acredito que todos o que é que foram fazer? Sim, acredito que todos nós teremos levado umas palmadas. Esse é outro assunto que hoje escandaliza, sinceramente. A disciplina é fundamental. Sem ela, nós tornamos-nos seres humanos... menos capazes até de executar as tarefas mais simples, porque pensamos que podemos tudo e tem que haver limites, e ele soube sempre ensinar-nos quais eram os limites, às vezes com uma palmadinha, só para percebermos quem é que era o líder lá em casa, mas como disse anteriormente, muito diálogo, muita capacidade de comunicar e muitas vezes sem palavras, apenas com um olhar, o respeito que existia na altura. Olha,
Então, o futebol aparece naturalmente na tua vida, começas a jogar no Elvas. Como é que foste um treino de captação? Eles viram-te a jogar lá naquele campo improvisado? Como é que foi? Como é que apareceu o Elvas? Assim, lá está, o Beto que é mais velho que está lá, e evidentemente depois já há curiosidade de saber o que é que se passa. O que é que se passa no bairro da Cruz Vermelha, que há lá um grupo de jovens que construiu um campo e que jogam de manhã à noite. Literalmente, de manhã à noite. Férias, Sim. 3 meses a jogar a bola. De manhã à noite. Incrível. Parte da nossa formação foi no Maracanãzinho. Foi ali no bairro, sem dúvida, sem dúvida. Nós, lá está, a vantagem daquilo que se faz hoje nos principais clubes que trabalham bem a formação, que era jogar no escalão acima. Nós jogávamos 10 escalões acima. Portanto, nós tínhamos 10, 12 anos e jogávamos já com homens feitos. Portanto, isso dava-nos um andamento incrível. Abrir os olhos, acordar e levantar e não discutir e focar naquilo que é importante. Rapidamente despertou a atenção dos responsáveis do clube. Os torneios que existiam também de verão, de futebol de salão, por exemplo, onde participávamos todos e como deves imaginar, a sala de troféus lá de casa, aquilo depois já não tinha mais lugar onde os colocar. E sim, surge o Elvas a partir daí. A família praticamente toda, todos os escalões havia um Vidigal. Olha, diz-me, e como é que era treinar? Ou como é que é treinar no Alentejo interior? E tu dizias que no verão jogavas, e aí também vem algo que provavelmente dá uma capacidade física fora do normal, que é um calor abrasador. Eu fiz tropa em Estremoz e aquilo 40 graus à sombra, não é fácil. Agora jogar, eu percebo, era jogar de manhã, à tarde e à noite. Sim. Mas ao fim de um dia estamos a falar de jogar sob temperaturas de 40 graus, sim, não é? Sim. Habituados. Nessas idades a gente não sente o calor, ainda mais quando é para te divertires. E o prazer enorme que nós tínhamos, mas era mesmo de manhã à noite, incrível. Acho que nós íamos a dormir a pensar já no jogo do dia a seguir. E o Lito fazia as equipas. Não, ele jogava também. Mas mesmo nesses torneios, Sim, ele já jogava, mas fazia. Ele já preparava alguns lances. Ele teve sempre esse lado do treino bem presente na vida dele. Agora, naturalmente, era um calor que preocupava até os pais, que nos chateavam, mas também sabiam que era difícil manter-nos em casa. E, portanto, estávamos mesmo ali ao lado. Estavam ali, não é? Estávamos mesmo ali e não havia perigo absolutamente nenhum. Foram tempos extraordinários. São tempos diferentes, não é? Alguma vez pensaste no Maracanã, quando jogavas no Maracanãzinho, que ias chegar a um grande do futebol português? É difícil. A realidade, na altura, há o sonho, não é? Sim, mas há o sonho, mas a gente pensa, aqui onde eu estou, será? Na altura, a dificuldade que era sequer imaginar Lisboa. Porque, assim, quem chega com 2 anos a Portugal e é levado para aqui e para ali com esta idade, não tem noção de onde está. Aquilo que eu via era Elvas. Eu conhecia Elvas, Badajoz à vista, e lá está. Talvez até mais próximo de pensar numa possibilidade de Espanha, ainda sem ter noção da realidade e das dificuldades que seria a representar um clube da Liga Espanhola. Mas como estava ali mais próximo, lá está a tal proximidade, talvez, quem sabe, um dia Espanha. Mas cedo surgiu essa ideia de não, eu quero ser jogador de futebol. Não, isso é desde o início. O sonho depois vai acontecendo. Eu estou a falar nesse início, a jogar a bola com 6, 7 anos, que nós não temos noção e vivemos em Elvas, e a informação que temos é Elvas, e nem sei, Lisboa está tão longe que eu nunca lá fui sequer. Algum dia
será Sim, possível. nós estamos a falar de uma viagem como é hoje, não é? Hoje em dia, não é? Exatamente. Então, há o crescimento natural, a percepção da realidade, também o conhecimento próprio daquilo que tu és capaz de fazer, e vais percebendo que talvez existam possibilidades de fazer mais além do clube onde estás. E isso sim, depois já numa formação em que tu, por exemplo, consegues atingir um campeonato nacional e jogas pela primeira vez contra Benfica, contra Sporting, e tu olhas para eles e dizes assim, ok, ainda há aqui uma diferença enorme, mas com trabalho eu consigo chegar aqui. E aí sim, aí abre-se esse espaço enorme que nós podemos explorar, e que, graças a Deus, foi muito bem explorado, com gratidão no coração pelos treinadores que tivemos nessa altura, que não tinham as ferramentas que os outros tinham. Para tu teres noção, com carinho guardarei sempre no meu coração o Mister Alexandre, que era carteiro e que se disponibilizava para dar treino mais tarde, e fazíamos 2 treinos por semana. Um treino de terça-feira, que na altura ainda havia, mesmo para os mais jovens, o treino físico, um crossezinho, uma coisa mais ou menos a tentar dar-nos alguma intensidade, e depois o jogo na sexta-feira, 11 contra 11, e vamos para o jogo. Portanto, a distância enorme que existia naquilo que tu trabalhavas, Sim. para aquilo que poderia ser tornar-te num profissional de futebol. Será que conseguiremos atingir isto? Mas depois percebemos também, quando se chega a este nível nacional, que ok, eles são melhores, mas eu posso atingir este Eu, nível. com as mesmas ferramentas, eu chego lá. posso atingir este nível. E aí sim, é um facto. A gente começa a sonhar, começa a trabalhar para, e as coisas acabam por... E chegas ao Estoril. Chego ao Estoril. Vais por eles viram-te jogar, vais por referência. É uma história gira. Uma história Conta lá. gira. Portanto, o Tony, que é o irmão mais novo, que a questão de jogar no escalão acima já acontecia em Elvas na altura. O Tony tinha 16 anos e já jogava na primeira equipa do Sporting. Ou seja, nós praticamente integramos juntos, com diferença de 2 anos, integramos juntos a primeira equipa do Elvas. E na altura, um miúdo com 16 anos jogar um campeonato de segunda divisão B em Portugal, era qualquer coisa que merecia atenção de clubes diferentes. E é quando o Mister Carlos Manuel, creio que já no último jogo em casa, vai observar o Tony, por informações que tinha recebido de um miúdo com 16 anos a jogar na primeira equipa, deve ser interessante. E uma mensagem que eu deixo a todos os jovens sempre: as oportunidades surgem quando menos nós esperamos. Nós temos que estar preparados sempre. Às vezes eles, está alguém a ver jogo? Então eu hoje vou estar. Não, tu tens que estar sempre. Porque às vezes pode estar lá alguém que tu nem sabes quem é, e as coisas acontecem. E estamos a falar, último jogo em casa, final da época, os nossos objetivos alcançados, e eu poderia perfeitamente ter dito, isto é mais um jogo. Não, sério como sempre, o Mister Carlos Manuel, final do jogo, não quis ficar só com o Tony, o Estoril na altura, não quis só o Tony, mas quis-me levar também. É assim que acontece o Estoril. Acaba por ser... Lá está, é a sorte, é o trabalho... A sorte dá um trabalho incrível. Dá um trabalho incrível. Mas é preciso ter sorte, ou não? No acaso. Porque é o que tu dizes. Uma carreira... Há belíssimos jogadores com quem provavelmente tu jogaste, que não tiveram a sorte ou a lesão, lesões, ou têm talento, mas lá está, aquele olheiro não foi no momento certo. Achas que também é preciso um pequeno... A sorte dá muito trabalho, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas a carreira de um jogador também precisa ter um bocadinho de sorte para passar em colme a certos desafios que a carreira... Eu falo, por exemplo, lesões, né? As lesões também são um problema. São um problema e podem não ser. E eu agora, ainda bem que tocaste nesses dois assuntos.
Eu acho que o jogador de futebol, ou qualquer pessoa, não precisa de sorte, precisa de oportunidades. E eu acredito que ninguém passe a vida toda sem ter uma única oportunidade. Todos temos oportunidades, só que às vezes estamos a dormir, às vezes estamos distraídos. Às vezes não queremos nada com aquilo. Às vezes. A questão das lesões, eu vou-te explicar porquê. Porque as lesões também podem surgir. E nesse preciso momento em que o Mr. Carlos Manuel está em Elvas a observar o Tony e acaba por me levar também a mim, eu faço uma fratura do perónio. O Mr. Carlos Manuel, do que viu, achou que mesmo naquelas circunstâncias eu seria um jogador importante para o Estoril, e eu, de muletas, numa deslocação que o Mr. Carlos Manuel faz a Elvas para assinarmos contrato com o presidente do Estoril na altura, o presidente do Estoril, ele ia desmaiando quando me viu de muletas. Ele disse: não acredito que eu vou assinar contrato com um jogador de muletas, isto não é nada. E o Mr. Carlos Manuel a olhar para mim meio desconfiado: será que vai dar, que não vai dar? Bem, eu fiz um esforço enorme para ele perceber que eu já estava numa fase adiantada da recuperação, e larguei as muletas e ainda consegui dar ali 2, 3 passos cheio de dores, mas lá está. Provavelmente terei convencido o presidente que já estava numa fase adiantada da recuperação, e acabamos por assinar. Mas as oportunidades continuam, porque nesse mesmo ano, 3 meses depois, ou talvez nem tanto, nós fazemos um jogo amigável, Estoril Sporting, o Carlos Queiroz na altura, e eu fico referenciado nesse jogo amigável, e assino contrato no final da época. Eu não fazia a mínima ideia. Chegas ao Estoril aqui em 94? 94. E em 96 já vais... 95. Em 95 faço um ano no Estoril. Um ano. E em 96 já vais aos Jogos Olímpicos. Exatamente. Portanto, as oportunidades que estamos a falar, elas acontecem quando menos nós esperamos. Portanto, eu fiquei referenciado num jogo amigável Estoril Sporting, e fui acompanhado durante toda essa época por alguém que me ia ver. E tu sabias? Quase todos. Nada, zero. Foi uma surpresa quando até a informação chegou via Mr. Carlos Manuel do interesse do Sporting. E foi um espanto enorme. É verdade, eu reconheço que foi uma época interessante. Conseguimos quase a subida, construí logo na última jornada. Não, acabamos por não conseguir subir. Mas já sim, foi é do Estoril da segunda divisão para o Sporting. Foi assim, mas lá está. Foram as oportunidades que foram bem aproveitadas. Não tem nada a ver com sorte, porque se quisermos considerar, esse ano até nem foi um ano de muita sorte, porque lesionei-me no início da época, comecei a época limitado, e arrastei a época toda com essas limitações, porque quando se quer simular ou esconder uma lesão, provocas outras, e foi assim. Mas mesmo assim, capacidade de sofrimento sempre acima da média, a realizar uma época positiva, e o interesse do Sporting a surgir. Foi fácil adaptar-te à vida de Lisboa? Um alentejano não só conhecia, entre aspas, Elvas, não é? Sim, não foi, e vais perceber já. Na época do Estoril, o Tony ajudar-me-ia se estivesse aqui, porque fomos os dois. Na primeira época do Estoril, se nós ficamos um fim de semana no Estoril, foi muito. Nós íamos todos os fins de semana depois do jogo íamos para Elvas. As saudades eram tantas, as relações fortes que nós tínhamos com a cidade, com a família, com os amigos, era tão forte que nós íamos todos os fins na folga. Já iam de carro? Na folga, Elvas. E lá estávamos. Depois há que ter também noção de uma realidade completamente diferente, que é chegares a um clube da dimensão do Sporting e as responsabilidades aumentarem significativamente, e tu perceberes que tem que haver um comportamento diferente. E aí sim, aí há espaço já para um conhecimento diferente de Lisboa, daquilo que é o clube que tu estás a representar, no jogador que tu te podes tornar,
E sim, passos para depois me fixar em Lisboa, onde encontrei a mulher da minha vida, a minha esposa, casados há 23 anos, 3 filhos, mas sim, a ligação a Elvas mantém-se, a família está lá, parte do património está lá. Tem um negócio, não é? Sim, e naturalmente é um lugar que É casa. sempre que é possível eu volto. Olha, então foste contratado pelo Sporting. Há uma vez pensaste que estava a acontecer, as coisas estavam a acontecer depressa demais, ou foi sempre venha o que tiver que vir e que eu agarro com tudo? Tal e qual. É isso mesmo. Eu agarro. A preparação é interessante porque no início da nossa conversa falamos da preparação. E se tu não te preparas antecipadamente, depois tu chegas e podes ser frustrado com aquilo que estás a encontrar. Portanto, os desafios anteriores, ainda na infância e na adolescência, preparam-te para qualquer desafio. Muito mais quando é um dos melhores clubes de Portugal, muito mais quando os equipamentos, a qualidade dos teus companheiros, do treinador, de tudo é melhor, tu só podes tornar-te melhor. E portanto é nessa capacidade de perceber uma realidade que é favorável que tu tens que te adaptar, e depois também o privilégio de poderes ter um irmão que já havia sido profissional numa realidade diferente, mas o Beto não esteve só por Elvas, andou por Leiria, andou pelo Loltano na altura em que o Loltano tinha uma equipa de altíssimo nível, Naval, Vila Real, portanto, preparado já para te dar algumas ferramentas que tu possas usar nesse meio diferente em que te encontras. E foi muito fácil, é isto que me querem dar. Eu quero muito. E vou fazer tudo para merecer a vossa confiança. E foi o que aconteceu. Nem por acaso, já para juntar a isto que acabei de dizer, porque a ida para o Sporting estava ainda envolta em possibilidades de me manter no plantel ou de ser emprestado. Ou seja, não havia... Sim. Carlos Queiroz. Não havia certezas. Não havia certezas. Então, ia a viagem para a Holanda e recordo-me perfeitamente que nessas dúvidas de saber se ia ficar no plantel ou não, no 5º dia de Holanda, sou chamado ao quarto do Mr. Carlos Queiroz, e ele tem aquela conversa que todos os jogadores gostariam de ter nas minhas circunstâncias. Estou extremamente satisfeito com o trabalho que estás a desenvolver, vais ficar no plantel, continua a fazer o que tens feito até aqui. E aí... Como é que ele é, como treinador? Assim, o Carlos Queiroz é apenas e só um dos revolucionários do futebol português. Há futebol em Portugal antes de Carlos Queiroz e há depois de Carlos Queiroz. Não vamos falar de caráter, não vamos falar de personalidade, e sei que se entrarmos aqui neste caminho vamos estar de acordo com alguns, em desacordo com outros, mas no conhecimento do futebol o Carlos Queiroz estava muito à frente na altura. Quando ele consegue, lá está a mensagem, quando ele consegue convencer os jogadores da geração acima da minha que seriam campeões mundiais, mostra já alguém que praticamente, em termos de passado no futebol, tinha pouco, mas lá está, a capacidade de se preparar em termos académicos, deu-lhe aquilo que nenhum treinador na altura em Portugal tinha, e ele consegue juntar a experiência do futebol com a parte académica e nesta mescla passar uma mensagem aos jogadores que eles nunca tinham ouvido, mas que depois transformam-nos numa equipa fortíssima que se sagra depois campeã mundial. O conhecimento que era necessário na altura veio a partir de Carlos Queiroz. Vou-te dar outro nome, o Mr. Nel Vingada, igual. Foram homens que transformaram o futebol em Portugal e que provavelmente hoje não têm o reconhecimento que mereciam, mas isto são outras discussões. Agora,
foi importantíssimo para o futebol português. Sim, Portugal continua a colher esses frutos, não é? A verdade é essa. Ora, quando entras no balneário do Sporting, e por muito preparado que tu queiras estar, não é? Ou seja, mais preparado para o desafio de propriamente se calhar para aquela entrada e olhar para os teus colegas de equipa, qual é que foi aquele colega de equipa que tu de alguma forma sentiste envergonhado por admirares? Tinhas algum desses jogadores, quando entraste no balneário do Sporting, epá, estão ali os craques. Estão ali os craques. O Oceano já lá estava, já tinha regressado da Real Sociedade? No ano a seguir. Foi no ano seguinte. Fomos colegas e grandes amigos ainda hoje. Quando tu és educado da forma que nós fomos, e eu acho que o respeito é fundamental, perceberes qual é o teu espaço, a respeitar o do outro e saberes que estás a chegar. Um menino que um ano antes estava em Elvas, eu estava em Elvas, e agora eu estou num dos maiores clubes de Portugal e da Europa. E, evidentemente tu tens que esperar, tu tens que ver como é que os outros se movimentam para tu tentares seguir. E é interessante essa vergonha genuína de perceber que chegaste a um nível altíssimo, mas que ainda tens muito para aprender para estás ao nível destes, que também faz com que os outros reconheçam que tu és alguém que merece estar ali. Porque eu não cheguei e eu sou o dono disto tudo. Não chegaste de peito cheio. Nada, absolutamente. Mesmo nessa forma de estar, entrar no autocarro, perceber quem é que vai sentar e depois de todos sentarem, eu vou escolher este lugar porque eu não quero ocupar o lugar de ninguém. Coisas que hoje já não existem. Provavelmente hoje um menino que chega da formação chega no balneário e talvez ocupe o lugar de capitão e não está nem aí. Isto não existe. Isto não, pelo menos não deveria de existir. Há comportamentos que fazem parte da natureza de um grupo. E quando quisermos falar de futebol, de um plantel, de uma família, e tem que haver respeito. A hierarquia está lá. Se isso não existe, és uma equipa menos forte. E, portanto, foi nesse sentido, até pela experiência trazida pelo irmão mais velho, o Beto, mais uma vez, de perceber que, ok, Luís, comporta-te como deve ser, tu vais ver, vais sentir, vais perceber. E foi nessa experiência não vivida, mas ouvida, que facilitou, de certa forma, a integração num plantel. Mas não tinhas nenhum jogador que tu olhavas e pensavas, este é mesmo craque? Sim, haviam muitos craques, não é? Mas eu disse há pouco, e é mesmo verdade, é honesto da minha parte. Eu nunca... Tiveste um ídolo, a referência estava em casa. Nunca olhei para aquele... Há jogadores que eu gostava. Meio campo nessa altura. Quando tu chegas, meio campo do Sporting. Já estava Alducher? Tem Luís Vidigal. Alducher era já no ano da conquista. Um ano já é mais tarde, Alducher. Já no ano da conquista. Tem Luís Vidigal, tem Carlos Xavier, tem Pedro Martins, tem Pedro Barbosa. Tinham acabado de ganhar a Taça de Portugal, salvo erro. Exatamente. O Figo saiu. Figo saiu. Tem Emílio Peixe. Já vão uns aninhos, a gente tem que fazer... Foram vários, não é? Foi fácil, já percebi que a integração até acaba por ser fácil, e ganhar aquele estatuto titular. Até porque tu tens algumas lesões, ou não? Nesse ano. Nesse ano. Nesse ano, sim. Há uma pelo meio, joelho, depois consegue-se recuperar. Ainda assim, é surpreendente porque acaba por fazer uma época positiva com muitos jogos até, para quem tinha acabado de chegar e encontrar uma realidade completamente diferente. Mas oportunidade, aliás, surpresa das surpresas, primeiro jogo, Supertaça com o Futebol do Porto, joga lateral esquerdo. Na altura, Vujacic, que fazia central e lateral esquerdo, e tinha o jovem Nuno Valente que estava a surgir,
e não sei se o titular da altura estava lesionado, que agora está-me a fugir. E acabo por estrear-me no primeiro jogo da temporada, a Supertaça, como lateral esquerdo. Preocupações de Carlos Queiroz com a capacidade de Edmilson, o loiro, Sim. do Futebol Clube do Porto, naquele corredor. E foi assim, a tal polivalência também que muitas vezes ajuda e outras vezes prejudica. Lançou-me nesse primeiro jogo e fiz ainda, tirando esse período de lesão, ainda fiz um número interessante de jogos. E aí é aproveitar, não interessa se é lateral esquerdo, se é lateral direito. É para jogar. Primeira época no Sporting, titular no primeiro jogo. Assim, isto é qualquer coisa que qualquer jovem sonharia e desejaria que acontecesse. Portanto, fosse na baliza onde E em fosse. Elvas, como é que as pessoas, nomeadamente os teus pais, reagiam a esse primeiro jogo a titular no Sporting? Com muita alegria. Só dizer que, lamentavelmente, o meu pai já não Teu pai estava. já não viu isso acontecer. Aliás, a saída para o Estoril coincide com a partida do meu pai, mesmo antes da época começar, e foi um período complicado. Não fôssemos estar os dois no Estoril, e eu não sei se eu teria a carreira que consegui, e o Tony a mesma coisa, porque estar a viver sozinho num período tão difícil como aquele que nós perdemos o nosso pai, ainda numa fase de pré-época no Estoril, a época ainda não tinha começado, ia ser muito complicado. Choramos muitos dois, ele no quarto dele, eu no meu, mas a força de estarmos juntos permitiu-nos levantar e seguir em frente e até atingir aquilo que conseguimos. O Tony ainda vai contigo para o Sporting, ou não? É o Tony vai mais tarde. O Tony Estoril, depois faz uma época extraordinária no Vitória de Setúbal, e acho que é do Vitória de Setúbal que acaba por ir para o Sport. Ora, tu foste treinado pelo Carlos Queiroz, Otávio Machado, Vazege, Josites, Matarazzi e pelo Augusto Inácio. Carlos Manuel também. E Carlos Manuel, no Estoril, ou no Sporting. No Sporting também foi? No Sporting também. Destes treinadores, qual foi o mais marcante? Acredito que o Inácio tenha sido marcante porque foi acabou por ser campeão. Mas tivesse algum que tenha marcado mais, ou algum que, por exemplo, desse histórias mais giras para contar? Assim, dos treinadores, não foi um período fácil para o Sporting. Sim, né? sim. Dos treinadores, a coragem do Carlos Queiroz em levar-me, porque tu tens que olhar, ok, é um miúdo, fez uma época interessante no Estoril, mas tem um passado que será que vai ser suficiente para agarrar esta oportunidade? E há o risco, há a desconfiança, por mais que o treinador acredite, mas depois tem toda uma estrutura à volta que cria dúvidas e preocupações, muitas vezes até o treinador, arrisco, não arrisco, e essa coragem foi importante para que eu conseguisse depois ficar no plantel, e portanto tenho que reconhecer isso. O Mister Inácio, mesmo mais tarde, sabendo de algumas posições que ele assumiu, nomeadamente na minha continuidade no plantel, porque esse mau arranque de Materazzi traz ali muita dúvida na estrutura do Sporting, nessa mudança de paradigma, treinador novo, ideias novas, alguns jogadores poderão não fazer sentido. E o Mister Inácio, desde a primeira semana, que olhou para mim como uma pedra fundamental para aquilo que ele pretendia, e mesmo com a vontade de alguns elementos da estrutura em que eu e mais alguns, mas agora a falar de mim, não ficasse no plantel, valeu-lhe eu ser titular a época inteira e sermos campeões. Mas há a importância do Mister Carlos Manuel, que ele teve sempre essa preocupação, não apenas de treinador, mas de ser amigo e até não agente
mas alguém com capacidade para dizer: tu podes chegar aqui, faz assim. Ele foi muito importante. Eu sou bastante grato àquilo que ele fez por nós, não apenas por mim, mas por nós. Depois, os treinadores estrangeiros que também têm passagens com desafios diferentes. O Mr. Vazés, creio que também já não está entre nós. Uma forma muito liberal de liderar. Isso talvez foi o principal erro. Foi fatal. Foi fatal. Pouca responsabilidade sobre aquilo que fazíamos, ou pelo menos dos resultados que atingíamos, e isso torna-se complicado. Depois o Mr. Josic, que sim, muito mais exigente, às vezes até de forma exagerada, mas também com os desafios que tu dizias. Era uma fase difícil do Sporting e ele quis impor-se de forma diferente. Aprendi com todos, isso é o mais importante. Vamos voltar aqui a esse ano em que foram campeões. Quando é que sentiram que já não fugia? Tem o desarque com o Benfica na última jornada, né? Do gol do célebre livre do Sabri, o André Cruz, que era um excelente batedor. Nesse jogo, porventura, não conseguiu e o Sabri conseguiu. Mas eu acredito que vocês chegou ali um determinado momento e já perceberam que, ok, vamos fazer isto acontecer. Claro. Muitos anos depois. É verdade. Até com o desaire de Alvalade, frente ao Benfica, havia já a confiança. Tu sentes no balneário, tu sentes nos teus colegas, quando o ambiente está saudável, quando o ambiente está seguro, que independentemente de um percalço no caminho, o objetivo será alcançado. A confiança, a tranquilidade era tanta que eu praticamente, e não é hábito fazê-lo, mas eu estava já a festejar, sem mostrar, eu já estava a festejar antes de acontecer, porque havia uma confiança enorme nas nossas capacidades, e que as coisas iam acontecer. Mais cedo ou mais tarde iam acontecer. Mas foi por aí também que há o desaire com o Benfica? Lá está. Queriam tanto fazer a festa com o rival, ou queriam só fazer a festa? O rival não interessava. Eu acredito que houvesse ali também um gosto especial, até porque os adeptos, muitas vezes, provavelmente recordar-te-ás do ambiente que havia em Alvalade. Havia gente na pista, o estádio estava cheio, não cabia um ovo. E porventura, até os benfiquistas pensavam que iam sair dali atrocidades, sim, não é? Praticamente. Mas lá está, o excesso de confiança, muito provavelmente foi a razão principal para não conseguirmos, e serviu de exemplo. Mas como eu disse anteriormente, era uma questão de mais jogo, menos jogo. Isso poderia ter trazido também uma ansiedade e uma preocupação, e agora... mas não trouxe. Nada, zero. São campeões em Paranhos. Zero, exatamente. Que eram as pessoas, os mais novos não se lembram, mas jogar no terreno do Salgueiros não era fácil. Duríssimo. Paranhos era complicadíssimo. Duríssimo. Mas para vocês, ok, não é hoje. Não, estava feito. Lembras-te que o Mr. Inácio disse quando acabou o jogo com o Benfica? Sinceramente não me lembro, mas consigo imaginar. Eu sabia que isto poderia acontecer. Excesso de confiança, não podemos facilitar. Terá sido por aqui. Não me lembro. Sei que o foco estava na conquista e à espera já da próxima oportunidade. Diz-me uma coisa. Como é que era teu Schmeichel na equipa? Porque é uma personalidade, não é? Uau. Não é só um grande guarda-redes. Há ali um pouco de excentricidade também. Era o melhor do mundo na altura, um dos melhores do mundo na altura. Vinha do maior clube do mundo. Surpresa. Foi uma surpresa enorme. Olhar para um gigante daqueles e dizer: nossa, eu sou colega deste craque. Mas o mais surpreendente era a personalidade e a humildade dele. Incrível. Muitos jogadores com a dimensão do Peter Schmeichel não chegam nem aos calcanhares do Peter. Um senhor, mesmo com algumas dificuldades físicas já na altura, sempre empenhado, disponível
para ajudar, e foi fundamental também. Não era fácil encarar um gigante daqueles, muitos avançados chegavam, aproximavam-se, olhavam para ele e mandavam a bola para fora. Eu não sei se eles coincidem no tempo, se é quando o Perdomo Não, já sai. Perdomo sai no ano sai do Benfica quando o Schmeichel, porque são os dois grandes guarda-redes. Mas o Schmeichel tem esse condão de trazer, de ajudar o Sporting a ser campeão. O Perdomo, infelizmente, Sim. para os benfiquistas nunca conseguiu. Ora, vamos ter que atalhar caminho, já estamos em cima quase da hora de conversa, mas temos que ir à seleção, não é? O que é que te recordas melhor desse Euro 2000? Temos aqui a seleção com o Mr. Humberto Coelho. Foram jogos épicos. Desses jogos todos, qual é o jogo que tu pensas assim, epá, este jogo foi qualquer coisa? Foi logo o primeiro, com a Inglaterra. Deixa-me só pegar aqui, Pega. pelo menos no minuto, Pega. e ter que voltar à seleção olímpica. Eu já ia à seleção olímpica, já lá vamos. Então tá bom. Já lá vamos, é logo a seguir. Isto surge tudo nessa época brilhante que conseguimos com o Sporting. Isto é uma seleção. Isto é geração de ouro, privilégio enorme. Assim, com todo o respeito, e o Mr. Humberto Coelho saberá por que razão estou a dizer isto, era fácil ser selecionador deste grupo. Era fácil. Estão quase todos, uns já atingiram a maturidade e outros estão lá próximos. Ou seja, há aqui um equilíbrio entre alguém já mais experiente e a grande maioria que está no máximo da maturidade e alguns jovens, como o Nuno, o Beto, um pouco mais jovens do que eu, por exemplo, que aparecem. Portanto, este era um grupo fantástico, extraordinário. As razões porque não conquistamos o europeu aqui, todos nós lamentamos. Poderia ser, poderia não ser. Essa França que depois tivemos a oportunidade de debater, não vingar. Eu não gosto da palavra vingança, nem em futebol, nem em lado nenhum, mas tivemos a oportunidade. Aqui é um dos duelos, em Itália tive muitos com ele. Tu apanhavas muitas vezes pela frente, não é? Caraca, um senhor do futebol, fantástico. Jogos que marcaram, esse que passa N vezes nas televisões. Inglaterra-Portugal. No Philips Stadium. Mas ao princípio estava duro, estava complicado. Vocês estavam. O que é que passou pela cabeça na altura? Mas sabes, agora por causa da questão do Mister e justificar o Mister Humberto Coelho, a tranquilidade na chegada ao balneário, porque nós tínhamos noção que é verdade que cometemos alguns erros, mas nós tínhamos capacidade para dar à volta aquilo. E aquilo era uma questão de ajustar algumas coisinhas, e o que acabou por acontecer na segunda parte. Parece que foi fácil. Sim, nós podemos. Calma, não vamos entrar agora aqui em pânico. Vamos fazer aquilo que não fizemos na primeira parte e vão ver que vai resultar. E as coisas acontecem com naturalidade. Temos uma campanha extraordinária. Tivemos adversários de nível altíssimo. Inglaterra. Sim, o jogo mítico. A Alemanha. O jogo mítico de classificação, não é? A melhor Roménia de sempre. Com Hagi e por aí afora. Foi uma viagem espetacular. Culmina depois com a saída de Luís Figo, a maior transferência de sempre na altura. Episódio também interessante, mas um ambiente super, super saudável. As modernices alteraram um pouquinho as dinâmicas de grupo. Nós éramos de facto um grupo e hoje é mais complicado. As redes sociais, o individualismo, sim, a limitação de espaço entre colegas tira um pouco. Mas vocês eram muito, sim, muito unidos, não é? Sim. Qual era mais brincalhão? Fantástico. Eram quase todos. Dávamos todos bem, não havia aquela coisa que se falava, uns mais do norte, outros mais do sul. Não, havia aqui um ambiente espetacular, super saudável, e foi, evidentemente, importante para termos atingido aquilo que atingimos. Ora, então vamos aos Jogos Olímpicos.
Antes de ir aos Jogos Olímpicos, deixa-me perguntar, tenho aqui, calculo que tenha sido dificílimo digerir aquele jogo com a França. Sim. Qual é a tua opinião do lance? É assim, naturalmente, o árbitro, se nós pararmos, tinha que marcar grande penalidade. A questão que nós colocamos é se fosse ao contrário. É sempre aquela coisa. Sim. A Super França, na altura, se o lance acontece com um defesa francês que impede que a bola vá em direção à baliza, marcaria grande penalidade. Mas eu tenho que pegar em algo palpável para poder dar esta justificação. E eu posso falar do jogo. Eu estou no jogo. Tu sentes? Primeira parte, lance no meio campo da França. Didier Deschamps recebe a bola de costas. Eu pressiono o Didier para ele não rodar. Encosto, Didier Deschamps cai e o árbitro dá-me cartão amarelo. Primeira parte. Lance, zero perigo. Tranquilo. Cartão amarelo porquê? Condicionar-me. Para condicionar. Logo a partir daí. Ou seja, assim, nós não podemos pensar como coitadinhos, mas é um facto. É um facto. Cartão amarelo porquê? Está já a passar uma mensagem e quem quer perceber e quem anda nisto há algum tempo rapidamente chega à conclusão. Por isso dizer que sim, é grande penalidade, mas a questão é, ao contrário, marcaria? Não sei. E vocês no campo, enquanto jogadores, sentem quando as coisas não estão ao mesmo nível, não é? Quando para uns é falta e para outros não é, vai-se sentir isso. Sim, é importante teres uma capacidade de controlares mesmo perante essas adversidades, porque isso é também uma adversidade, e quem anda nisto sabe que muitas vezes até é não intencional, mas o árbitro tem mais tendência para assinalar faltas para a equipa adversária, e tu tens que te manter equilibrado, porque senão perdes o foco, e se perdes o foco a equipa perde consistência, se a equipa perde consistência é mais fraca. Sim. E o adversário pode aproveitar isso. Portanto, talvez tivéssemos um comportamento diferente mesmo depois desse episódio, e quem sabe até final ter conseguido dar a volta ao resultado, ou ter conseguido ao empate. Mas é fácil falar hoje. No momento que sentes que estás a ser prejudicado, e quem não sente não é filho de boa gente, e nós somos portugueses, somos latinos, e está lá, está no sangue. As reações foram perfeitamente normais. Provavelmente se acontecesse hoje teríamos as mesmas. Lamentamos de facto uma oportunidade extraordinária de uma das melhores gerações, se não a melhor geração do futebol português, não ter conquistado esse título. Porventura, as melhores gerações de vários países não ganharam um título. Faz-me lembrar, por exemplo, a melhor geração que a gente diz que é do Brasil, né? Depois do Pelé, também não ganhou, 82, e não ganhou o campeonato do mundo. Esta seleção é, porventura, talvez a mais fantástica de todas as que tivemos, independentemente de 2016, que fez essa grande conquista, e depois a história reza daqueles que vencem, né? Claro. Mas esta equipa, faça-se justiça, era qualquer coisa de extraordinário. Ora, vamos então aos Jogos Olímpicos. Era uma super equipa, a de Portugal. Mas também havia ali... já é um grupo giro, né? Olhando para as personalidades do grupo, tinhas ali... Histórias. Ui. Estou a contar lá uma dessas. Não. Daquelas que podes contar. Das que podes contar. Estamos a falar de um grupo com... fazendo aqui... Tem o José Calado, tem o Dani, tem Porfírio, Domingues também está, Beto, Nuno Espírito Santo, Costinha. Era uma Kennedy. Era uma super equipa, mas... E vou dar tempo aqui a pensar numa história, que eu quero uma história desse tempo. Mas o Brasil e a Argentina, mais o Brasil do que a Argentina, fizeram batota. O Brasil vai para este Mundial com o Ronaldo Fenómeno, o Rivaldo, o Bebeto, o Aldair e o Roberto Carlos. Só para elencar alguns. Né? Depois temos aqui a Argentina, que eu tinha lembranças disto, que isto de facto. Ortega, Ayala, Chamou, Sensini, Zanetti, Crespo,
Almeida, Cláudio Lopes, Simeone, Galhardo. A Nigéria que venceu, Exatamente. Babayaro, Taribo Oeste, Olise, Okocha. Que extraordinário, não é? Okocha. Babangida, Canu, Ikpeba, Amokachi e o teu colega Munique. França? A França Nem também. foste à França. Eu fui, mas depois já não. Nem foste à já França. A França também tinha. A França que depois Tinha encontramos. o Viltor do Mauri. A França ganharam. Então, A França ganharam, não é? uma super França. Eliminados pela Argentina, nos meios finais, depois de ter empatado Mas o que é que vocês, quando vocês eram todos ainda muito jovens, Sim, não é? sim. E o Brasil já aquilo não eram só jovens. Quando se apercebem, ok, vamos jogar contra este Brasil. Exatamente. Foi fácil? Foi Todos rotos. sim, todos mas isso rotos. já porque Chupados até ao tutano. Nel Vingada. Sim. Temperaturas altíssimas, umidade, arrebentar-nos completamente. Mas uma caminhada muito interessante, como disseste, para um lugar no pódio frente ao Brasil, e a história poderá ser depois desse jogo, esse Super Brasil, que era difícil de defrontar. Nós demos o que tínhamos e o que não tínhamos. Quanto é que ficou? Foi 2. Não, com o Brasil vamos 4. Foram 4? Uma coisa assim, 3, 4. Chegou uma altura que não dava. Arrebentou. O Paulo Alves também estava nessa equipa. Sim, o Capucho. Capucho. Rui Bento. Muito complicado. O Peixe, já dissemos. Rui Jorge, creio. Mas foi um percurso espetacular. Com desafios enormes, com adversários, como já referiste aí, de altíssimo nível. A experiência de defrontar os Estados Unidos nos Estados Unidos. E esse jogo foi de facto daqueles que faltou um pelinho para conquistarmos algo importante. Eu não sei se terá sido a melhor participação numa seleção portuguesa nos Jogos Olímpicos em futebol, quase no pódio, ficamos em 4º lugar. E no final desse jogo... Mas eu gosto de estavas a falar e há essa sensação que Portugal fez os jogos todos no espremido. Sim, mas foi muito complicado. Eu creio que terei feito todos os jogos, todos os minutos. Portanto, foram mesmo muitos jogos. Foi um desgaste enorme. Eu lembro-me perfeitamente que o início da época seguinte custou-me um pouco. Custou-me mais do que os anteriores, porque foi bastante difícil recuperar. Temperaturas altíssimas, umidade, como já falei, jogar o tempo inteiro e todos os jogos foi bastante complicado. Mas esse jogo frente ao Brasil, com as dificuldades de um adversário de um nível altíssimo, na altura, se te recordas, o controle antidoping era muito cerrado. Eu lembro-me perfeitamente, ainda dentro de campo, a aproximação de um polícia e de um delegado médico que tinha que fazer doping. O polícia agarrou-me no braço e não me largou até à sala de doping. E eu, isto está complicado. Agora imagina, para já, a questão da hidratação. Era importante. Eu fazia sempre que necessário, mas não o fazia talvez com a regularidade que fosse necessária. E, portanto, havia uma perda de líquidos exagerada. Tu, depois, para recuperares, tu tens que beber água o máximo que puderes e ainda assim não consegues urinar. Ou seja, eu tive pós-jogo, eu já era difícil, mas eu tive umas 2h30, 3 para conseguir urinar, uma coisa assim. O Nuno Espírito Santo que ficou também, mas entretanto o autocarro já tinha ido, ficou e já me estava a dar na cabeça.
nunca mais. Só que ali não havia hipótese e tinha mesmo que fazer. Entretanto, lá consegui. O autocarro já tinha partido e nós ficamos com um carro de apoio que nos levou, a mim, o Nuno Espírito Santo e um delegado na altura da Federação. O limite de velocidade nos Estados Unidos não se facilita. O amigo que ia conduzir, nós cheios de fome. O hotel onde nós ficamos estava ainda a uns bons quilómetros. O já ali que Essa é outra história que provavelmente na altura Portugal vai jogar por um lugar no pódio. Portanto, a reserva do hotel só foi feita em cima da hora. Não havia, próximo do estádio, não havia hotéis. Então ainda ficamos a uns bons quilómetros. Já cansados e com fome. Amigo, acelera lá isso. Que eu já, mas isto aqui não pode ser. Isto é a minha vida. Se eu sou apanhado, a polícia aqui não facilita. Eu, não se preocupe. A gente, e tanto chateamos o homem que o homem acelerou um pouco. Acredita que numa viagem que não víamos praticamente carro nenhum no sentido contrário, o primeiro carro que vemos é um carro da polícia. E ele assusta-se. Eu ia já quase a dormir. Ele assusta-se. O que é que foi? Eu acho que era a polícia. Não era nada, não se preocupe. Eu acho que era a polícia. E seguimos. Um minuto depois, a sirene, luzes, isto já era de noite. E ele disse, eu sabia, não saiam do carro, hein? Não saiam do carro. Sai o motorista, o polícia, lá está a conversa com ele, puxa do lado do livrinho e apercebemos que vai multar. E eu assim, coitado do homem. Isto é a vida dele, vai ficar sem carta, de trabalho. O que é que eu penso? Vou sair do carro. O fato de treino da seleção, ele vai perceber Jogos Olímpicos, pode ser que ajude aqui. Não vá, acho que ele disse para não sair. Eu abro a porta, ponho o pé de fora, assim que levanta a cabeça. Ele estava com a lanterna apontada ao motorista. A lanterna para mim, saca da pistola, volta já para dentro do carro. Bem, eu gelei completamente. Sentei-me, fechei a porta, foi uma gargalhada de medo dentro do carro. Eu assim, esta gente não facilita mesmo. Mesmo há filme. Luz, lanterna nos meus olhos, já para dentro do carro. Ok, peço desculpa. Sentadinho, quietinho, para veres um pouco como é que aquilo funcionava. Não facilitavam. A questão do terrorismo na altura estava bem evidente. Nós não entrávamos no autocarro sem a revista. Houve um atentado em Atlanta, não é? Não havia entrada em autocarro sem revista da polícia. Entravam primeiro. Incrível. Segurança nos hotéis, nas viagens. Foi qualquer coisa de gigantesco. Mais outras tropelias que aquela malta fazia. Olha, estamos já com muito pouco tempo, mas eu ainda quero vir aqui muito rapidamente a Itália. Como é que aparece o Nápoles e como é que era o presidente do Nápoles? Ferleino, da direita. Mas o presidente do Nápoles Outra era Corbelli. Giorgio Corbelli. Corbelli e Ferleino. Aqui estavam os dois. Sim. O Corbelli na esquerda e o Ferleino na direita. O Ferleino é o homem do Diego Armando Maradona. Este ficará para a história ter conseguido levar o melhor jogador de sempre para Nápoles. E uma figura incontornável do futebol, histórias incríveis. Eu lembro-me numa fase em que eu não estava nada contente, aqui com alguns problemas em que eu queria sair, até porque oportunidades surgiram para outras ligas e para outros clubes. E ele, na sua experiência, alguém que lida com Maradona tem que estar preparado para lidar com o Luís Vidigal. Eu tenho uma reunião com eles, presidente, quero-me ir embora, não fico aqui nem mais um dia. E ele, mas queres-te ir embora porque não estou contente, não estou feliz, quero-me ir embora. E ele assim, vamos conversar. Não és o único que pensa dessa forma. Já outros colegas teus pensaram dessa forma. Vamos fazer o seguinte. Eu vou reservar um hotel para ti e para a tua mulher em Capri. Vais lá, descansas uma semaninha, voltas, vais ver que já vens fresco, já esqueceste tudo isto que estás a pensar agora e vais ver que tudo se resolve. E eu olhei para ele e disse assim, já me entalaste. Não tenho argumentos nenhuns para dizer que quero ir embora, porque tu nunca me vais deixar sair daqui. Eu vou pedir para sair outra vez. Tu vais-me mandar para um hotel em Ischia e depois vais-me mandar para um hotel em Roma. Portanto, sem brigar, ele passou-me uma mensagem:
Não, eu preciso de ti, quero-te aqui, tu vais ficar aqui. É incrível, isto está ao alcance de poucos. Nápoles surge com uma época extraordinária ao serviço do Sporting, com um europeu de bom nível, e foi felizmente posso falar, foi um dos clubes interessados, provavelmente a melhor proposta na altura também para o Sporting. Também houve esse cuidado do Sporting sair bem da aposta que fez em mim, e não me arrependo, sinceramente. É uma cidade fantástica, tens que conhecer muito bem, e daí essa minha vontade de sair, porque aquilo no início é caótico, aquilo é uma intensidade, é uma loucura, E nós estávamos aqui a falar em off, né, da experiência em Nápoles. Eu, quando estive em Nápoles, foi em 2008, foi o regresso, porque tu apanhas o Nápoles numa fase com muitos problemas, não é? Sim. Porque depois desce divisão, sim. E eu quando vou a Nápoles é o ano em que o Nápoles sobe, regressa e depois regressa às competições europeias. Era o regresso. Sim. E eu lembro-me de ter feito o São Paulo, que é um estádio mítico. Quem nunca foi, aconselho a ir, porque é qualquer coisa extraordinária. Eu lembro-me de fazer a viagem para o hotel, do estádio para o hotel, com o motorista do táxi a conduzir o tempo todo, a olhar para mim. Eu estava no banco de trás. Ia pararem as vespas do lado esquerdo da estrada. Não, isso é sentido contrário, isso vale tudo. Assim, a experiência lá, que ainda foram 4 anos em Nápoles, para já dizer que entretanto eu regressei para um jogo, não sei se da Liga Europa ou da Champions, Nápoles-Benfica, em que eles normalmente levam ex-jogadores para interagir com os adeptos, e eu estou nesse jogo e viajo por acaso com a equipa do Benfica, e eles sabem que eu joguei no Sporting, não no Benfica. Nós chegamos à noite, e isto foi 2016, portanto eu tinha saído de Nápoles em 2004, estamos a falar de 12 anos depois. Nós saímos, eles dão conta que eu estou no aeroporto e começam os cânticos da altura. Vidigal, que te frega de Ronaldo, noi abbiamo Vidigal. Eu surpreendido, agora imagina o pessoal do Benfica. Como é que é possível 12 anos depois ainda? Portanto, a loucura total daqueles que defenderam aquela camisola com tudo e se entregaram de corpo e alma. Eles reconhecem isso ainda hoje. Há uma relação muito próxima com a cidade, com o clube. Muito feliz porque jogarão novamente com uma equipa portuguesa. O Braga vai ter a oportunidade de defrontar o Nápoles. E dizer-te o quê? Que foi uma oportunidade que no início parecia não ter pernas para andar, mas depois foi um casamento perfeito, um clube gigante, uma paixão única. É a única cidade grande em Itália que só tem um clube. Já reparaste nisto? Roma tem 2, Verona tem 2, Turim tem 2, Milão tem 2 e por aí afora. É a única cidade que só tem um. Aqui só existe Nápoles, ponto final. Mas sou assente. Isso é. Eu lembro o caminho do hotel, agora, o hotel para o estádio no dia do jogo, que parecia que íamos para a guerra. É incrível. Porque o autocarro do Benfica ia à frente, nós jornalistas íamos todos atrás, no autocarro, era boladas no autocarro, era bater no autocarro, aquilo era um ambiente, e depois lá dentro esquece. Foi qualquer coisa extraordinária. Fazes ainda Livorno e Udinese, mas voltas a jogar na Série A. Exato. Livorno com história, porque Livorno que hoje não está não sei se está nos campeonatos profissionais, é incrível. Isto aqui é a equipa do Nápoles, Livorno, né? com presença na Liga Europa. Portanto, devolvemos ao Livorno, não sei quantos anos depois, a oportunidade de estar a jogar ao nível das competições europeias. O mesmo acontece com o Udine. Conseguimos jogar a Champions League com o Udinese e, lamentavelmente para o Sporting, termos encontrado nesses playoffs onde eliminamos o Sporting. Portanto, foi de sul, centro-norte e norte, praticamente uma viagem em Itália. E acabaste por ter uma passagem à Itália, se calhar
porque por muito grande que o Nápoles fosse, né, tu não consegues, o Nápoles desce, né, e tu mantens lá aquela forte ligação, mas depois tens, eu não quero dizer isso sem desprestigiar o Nápoles, porque o Nápoles é um clube grande, sempre esquece. fantástico, mas a verdade é que tu alcanças o patamar que se calhar crias em Itália em dois clubes mais pequenos. Sim. Né? O Livorno e o Udinese. Pequenos em grandeza. O Livorno, né? Sim. Grandeza da Udinese em termos de organização, em termos de visão. A Udinese era já na altura o clube que melhor vendia em Itália, a capacidade de recrutamento que tinham no mundo inteiro. É que o Iaquinta... Sim, e a Quinta era dessa equipa, grandes não? campeões, Sensini campeão do mundo pela Argentina, Candelá, França, talvez o melhor jogador italiano com quem eu joguei, Totò Di Natale, um mágico, um craque, um número 10, uma coisa extraordinária. Sulei Montari, Cristiano Bodô, Natali, tínhamos um grupo também, Felipe, central, brasileiro, uma equipa extraordinária, num ambiente novo, de competições europeias ao mais alto nível, que depois, a tal questão das vendas, de lapidar, entre aspas, plantéis de nível, por questões financeiras, foi perdendo alguma força e andou aí a patinar uns anos, também com investimento noutros países. A Udinese tornou-se num clube empresa, que tinha um outro clube em Inglaterra, tinha um outro clube em Espanha. A família Pozzo, que ainda hoje lideram o clube, tinha uma visão muito à frente, e a capacidade de colocar a Udinese numa liga como a italiana, que não é fácil. Sim. Disputar as competições europeias foi espetacular. Ora, ainda tínhamos aqui muito para conversar e eu vou só pedir aqui ao Rui a paciência para nos aturar mais 5 minutos, porque é falar aqui um pouco da atualidade, e vamos ter aqui tema para um possível regresso aqui ao Final Cut do Luís Vidigal depois, mas para já, estamos já passámos para lá da hora, já faz tempo. Olhando para aquilo que foram estas primeiras 4 jornadas do Campeonato Nacional, quem é que parece em melhores condições de chegar no final do ano, no final da época, à frente? É prematuro, eu sei, mas olhando para aquilo que é o futebol apresentado, os valores que chegaram, estamos já a fecho de mercado, portanto está fechado. Qual é a tua opinião? A experiência diz-me que os sinais são insuficientes para nos orientar para quem poderá ser campeão. E as estatísticas e os factos dizem que uma equipa que foi campeã e que se conseguiu reforçar, como o Benfica conseguiu, parte sempre em vantagem para poder revalidar o título. É verdade que em outras ocasiões isso aconteceu para quem foi campeão e não conseguiu, mas grande parte da estrutura do Benfica mantém-se. Temos a saída do Gonçalo e do Grimaldo, e, portanto, perante isto, estamos a falar de 2 saídas importantes que foram colmatadas com a chegada de um jogador Jurasek com investimento importante a nível financeiro, mais Bernat por empréstimo, para além daquilo que está a ser o melhor lateral esquerdo do Benfica nesta época. Oshnes, não sendo lateral, mas está a jogar e está a dar conta do recado. Portanto, dores de cabeça para Roger Schmidt. Partirá sempre em vantagem o Benfica. Olhar para aquilo que é o Futebol do Porto, que terminou em segundo lugar. Perdeu 2 jogadores importantíssimos. Tem na linha defensiva alguns remendos que Sérgio Conceição vai tentando fazer, com as fragilidades do João Mário a nível físico, mesmo sendo um jogador com um potencial incrível, tecnicamente extraordinário, mas que há sempre ali as questões físicas que deixam em dúvida, será que vai aguentar a época ou não vai? A questão da lateral esquerda mesmo, ora joga um, ora joga outro, que também fica assim, nunca mais encontrou um Alex Telles da vida, por exemplo. E portanto há aqui questões
a capacidade de Pepe aguentar a época toda. Ou seja, há aqui preocupações que não estão na mão do Sérgio Conceição e da sua equipa técnica. Portanto, já partem de desvantagem em relação ao Benfica. O Sporting, estas preocupações de Ruben Amorim, mesmo que cirurgicamente tenha encontrado jogadores que de facto faziam falta para reforçar o seu plantel, mas continua a mostrar esse lado mais frágil, que é a incapacidade de poder gerir a vantagem. Ou seja, o Sporting está a sofrer mais golos do que o normal. Grande parte do sucesso de Ruben Amorim nesse ano em que se sagra campeão tem muito a ver com a capacidade e a organização da equipa no momento sem bola, a grande solidariedade. Esse meio campo desapareceu. Entre ajuda. Não é? Pois, esse meio campo desapareceu. Aparentemente, Ullmann traz essa segurança e nem por acaso na sua saída o Sporting torna-se um pouco mais frágil, mesmo eu não tendo visto o jogo com muita atenção porque estava num outro jogo. Mas muito provavelmente perder um jogador com a dimensão de Ullmann nas circunstâncias em que o jogo estar em vantagem, poderá ter fragilizado um pouco, e mostra um pouco daquilo que será importante este Sporting ser em cada jogo. Faz-me concluir que sim, muito provavelmente o Benfica parte em vantagem, ainda que quer Futebol Clube do Porto, quer Sporting, mais até o Sporting está mais forte do que na época anterior. O Futebol Clube do Porto fez contratações importantes, agora é questão dessas contratações se adaptarem às ideias do treinador, porque não é fácil. O Sérgio Conceição é, de facto, um grande treinador, exige muito dos seus jogadores. Características dessas contratações: o Nico terá que dar corda ao sapato, porque tem que jogar a uma intensidade diferente. Senão não joga. Senão não joga. Portanto, é um craque, conheço muito bem o Nico. É de facto um craque, mas terá que ter um andamento diferente, porque senão vai ter dificuldades. Ora, eu agora começava agora aqui com tantas perguntas sobre o Sporting, a maneira de estar de jogar do Sporting nesta temporada, do Benfica e do Porto, mas temos mesmo que ficar por aqui. Vai ficar aqui o convite para uma segunda temporada, e aí se calhar falaremos mais do futebol atual do que da brilhante carreira do Luís Vidigal. Luís, resta-me agradecer aqui a tua presença. Obrigado, eu. Foi um gosto ouvir-te ao longo desta hora e meia, não foi, Rui? Ui! Ora, espero que tenha gostado. Obrigado por estar na nossa companhia. Nós voltamos numa outra oportunidade com mais um intérprete do desporto, do futebol e não só. Até lá.